Ele desafiou uma faxineira num jogo de xadrez na frente de todo mundo, convicto de que ia humilhá-la em público. Mas a última jogada dela destruiu o orgulho dele de um jeito que ninguém ali vai esquecer tão cedo. Move esse carrinho daí, mulher. Você tá no caminho. Maria nem levantou os olhos, apenas empurrou o carrinho um palmo para o lado e continuou limpando o vidro da janela. Lucas Cavalcante atravessou a sala de reuniões como se o lugar fosse dele, porque na cabeça dele era terno escuro, gravata italiana, cabelo penteado com aquela precisão de quem passa mais tempo na frente do espelho do que em reunião. Ele era o diretor financeiro da construtora Atlântico, uma das maiores de São Paulo. E todo mundo ali sabia disso, porque ele não deixava ninguém esquecer. Ele jogou a pasta em cima da mesa, olhou para os colegas que já estavam na sala e apontou para o tabuleiro de xadrez decorativo que ficava num canto perto da janela. Um daqueles de madeira nobre, peças esculpidas à mão. Alguém me contou que essa senhora aqui para em frente a esse tabuleiro toda manhã. 2 analistas trocaram olhares. Diego, sentado no fundo, fechou o notebook devagar. Maria continuou trabalhando, sem responder. É verdade, dona Maria. Lucas cruzou os braços com um sorriso. A senhora gosta de xadrez? Ela parou. Olhou para ele com aquela calma de quem já viu muita coisa na vida. Eu gosto, sim. A sala ficou quieta de um jeito estranho. Lucas deu uma risadinha curta e olhou para os colegas como quem diz, olha só que graça. Depois voltou os olhos para ela. Então vamos jogar, agora. A senhora contra mim. Maria não respondeu de imediato. Só ficou olhando para ele. Se eu ganhar, ele continuou abrindo o sorriso, a senhora pede desculpas na frente de todo mundo por atrapalhar o meu espaço de trabalho toda manhã. E se a senhora ganhar... Ele deu uma pausa teatral. Eu compro um café para todo mundo aqui. Alguns riram. Um analista filmou com o celular. Maria olhou para o tabuleiro. Depois olhou para Lucas. Tudo bem, ela disse. Pode sentar. O sorriso dele cresceu. Era exatamente o que ele queria ouvir. O que Lucas Cavalcante não sabia naquele momento, o que ninguém naquela sala sabia, era que Maria não parava na frente daquele tabuleiro por acaso. Ela parava porque sentia falta. Porque havia uma época em que ela não só jogava xadrez, ela vencia. E esse detalhe, esse segredo guardado por décadas no fundo do avental dela, estava prestes a mudar tudo. Como alguém podia ter tanto orgulho assim a ponto de apostar com quem ele nunca deveria ter desafiado? Maria sentou na cadeira de frente para Lucas, colocou as mãos no colo. E quando ele começou a organizar as peças com aquela arrogância toda, ela olhou para o rei de madeira escura no centro do tabuleiro e sentiu o tempo dobrar. Era a mesma peça, o mesmo formato, as mesmas arestas que ela conhecia com a ponta dos dedos desde os 12 anos de idade. E em 2 segundos, ela não estava mais ali. Estava no quintal de casa em Ribeirão Preto numa tarde de sábado, com o cheiro de terra molhada no ar e a voz do pai chamando o nome dela. Maria, vem cá, deixa eu te mostrar de novo. Seu Antônio era torneiro mecânico, mãos grossas, unhas sempre com um fio de graxa que não saía nem com escova. Mas quando ele pegava as peças de xadrez, parecia outra pessoa. Ele tinha aprendido jogando sozinho, por livro, e ensinava a filha com uma paciência que não tinha em mais nada na vida. O cavalo não anda em linha reta, minha filha. O cavalo engana. Você entende? Ele faz o inimigo pensar que sabe por onde ele vem e aí vai por outro lado. Maria tinha 15 anos nessa tarde e já era melhor do que o pai. Ela nunca esqueceu essa sensação. A de perceber que tinha um dom e que alguém que ela amava estava orgulhoso disso, mas o segundo flash veio rápido, como sempre vinha. O velório do pai foi numa sexta-feira de julho, frio seco, chapéu de palha em cima do caixão porque ele pedia isso. Maria tinha 17 anos.
Na semana anterior, ela tinha vencido o Campeonato Regional Juvenil de Xadrez de Ribeirão Preto, categoria feminina. O troféu ainda estava em casa, em cima da geladeira. Ele morreu sem ver. Infarto fulminante, às 4 da manhã, sem avisar. Maria ficou em frente ao caixão por muito tempo, sem chorar, segurando a rainha de madeira que ela tinha colocado no bolso antes de sair de casa, sem saber por quê. Depois disso, o xadrez ficou guardado numa caixa. O terceiro flash foi mais recente. Maria, com 40 anos, na fila do Cine, currículo impresso numa folha amassada. Ela tinha tentado voltar a estudar, tentado outros caminhos, mas a vida não deu espaço. 2 filhos, aluguel, conta de luz. O que ela sabia fazer bem e que pagava certo no fim do mês era limpar. Então, foi isso que ela fez. Por anos, sem reclamar. O xadrez ficou lá na caixa, até hoje. A senhora vai jogar ou vai ficar aí sonhando? A voz de Lucas cortou tudo. Maria piscou. O quintal de Ribeirão Preto desapareceu. O cheiro de terra molhada foi embora. O que ficou foi o tabuleiro na frente dela, as peças organizadas e o rosto de Lucas Cavalcante com aquele sorriso que ela já conhecia. O sorriso de quem acha que já ganhou. Ela respirou fundo, colocou a mão na peça do peão da frente e fez o primeiro movimento. O primeiro movimento foi simples, peão para o centro, clássico, seguro, neutro, o tipo de abertura que qualquer jogador faz quando ainda está medindo o adversário. Lucas olhou para o tabuleiro por 2 segundos e riu. Peão E4? Sério? Isso é o que a senhora aprendeu? Ele virou para os colegas como se precisasse de plateia para apreciar a própria piada. 2 analistas sorriram. Um terceiro fingiu olhar para o notebook, mas não tirou o olho de lá. Maria não respondeu. Só esperou. Lucas jogou rápido, sem pensar. Quem joga assim no começo é porque quer mostrar que não precisa pensar. É uma mensagem. Ela reconheceu a mensagem. Peão E5. Resposta espelhada. Ele estava usando a abertura italiana, uma das mais antigas do xadrez. Bonita, direta, eficiente e completamente previsível para quem passou anos estudando cada variação dela com o pai, num banco de madeira, no quintal de Ribeirão Preto. Maria olhou para o cavalo. Pensou 3 segundos. Moveu. Lucas franziu o senho por meio segundo. Depois relaxou. Sorte de principiante. Não foi sorte, mas ela não disse nada. Na terceira jogada, ela tentou abrir espaço para o bispo. Era uma jogada silenciosa, dessas que preparam o terreno sem entregar a intenção. O tipo de movimento que um jogador médio ignora. O tipo que um jogador bom percebe tarde demais. Lucas ignorou. Maria respirou fundo. Estava no controle, ou pelo menos estava até o problema aparecer. Na 4ª jogada, Lucas parou, olhou para o celular e mandou uma mensagem sem dizer nada. 30 segundos depois, a porta da sala abriu. Entrou o Fábio, gerente de contratos, e atrás dele a Paula, coordenadora de RH. Os 2 vieram direto para a mesa como se já soubessem o roteiro. O que está rolando aqui? Fábio perguntou já sorrindo. A dona Maria topou uma partida. Lucas se recostou na cadeira. Precisava de testemunhas para esse momento histórico. Risos. Um analista levantou o celular e começou a filmar. Maria sentiu o estômago virar. Não era mais uma brincadeira entre ela e ele. Tinha virado show. E ela era a atração principal. Lucas, eu acho que a gente podia... Ela começou. A senhora já topou. Ele cortou com aquela cordialidade fina que machuca mais do que grito. Não dá para voltar atrás agora, dona Maria. Seria falta de palavra. Fábio puxou uma cadeira e sentou do lado de Lucas, como se fosse torcer para o time da casa. Paula ficou em pé, braços cruzados, com expressão de quem sabe que a coisa não vai terminar bem para um dos 2 lados. Diego, no fundo da sala, fechou o notebook devagar. Ele estava olhando para Maria com uma expressão diferente dos outros. Não era curiosidade. Era outra coisa que ela não soube nomear naquele momento. A sala agora tinha 8 pessoas.
todas olhando para ela. Maria colocou a mão no bispo, tentou se concentrar, mas 8 pares de olhos pesam diferente de 2. O silêncio ali tinha textura, tinha pressão. Pode demorar não, Dona Maria, Lucas disse, batendo os dedos na mesa no ritmo de um relógio. A gente tem reunião às 3. Fábio riu. Paulo escondeu o sorriso atrás da mão, mas não escondeu direito. Maria moveu o bispo, uma jogada conservadora, segura demais. Ela sabia disso enquanto fazia. Lucas atacou imediatamente. Olha só! Ele apontou para o tabuleiro sem nem se inclinar. Deixou o flanco aberto. Clássico erro de iniciante. Ela não é iniciante, Diego falou do fundo. Com calma, mas firme. Todo mundo olhou para ele. Diego não desviou o olhar. Lucas deu uma risadinha curta. Você conhece o currículo de faxineira, Diego? O silêncio que veio depois foi do tipo que aperta o peito. Maria ficou com os olhos no tabuleiro. Não levantou a cabeça. Por dentro alguma coisa estava queimando, mas ela segurou. Tinha aprendido faz tempo que mulher que reage em público é chamada de agressiva. Homem que reage é chamado de assertivo. Então ela segurou. Foi exatamente aí que Lucas cometeu o primeiro erro real da partida. Não no tabuleiro, na boca. Vou te dar um conselho, Dona Maria. Ele se inclinou levemente para frente, com aquele tom de quem vai revelar uma verdade importante. Xadrez não é para qualquer um. É um jogo de inteligência, de estratégia. Requer um raciocínio que... Pausa calculada. Bom, que não é para todo mundo. Ninguém na sala disse nada. Mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Maria levantou os olhos para ele pela primeira vez desde que o jogo começou. Olhou direto, por 3 segundos inteiros. Depois pediu licença em voz baixa, empurrou a cadeira com cuidado e saiu da sala. Lucas abriu os braços para a plateia como quem diz, tá vendo? Fábio balançou a cabeça. Alguém disse, foi mais rápido do que eu esperava. O banheiro feminino ficava no fim do corredor. Maria entrou, trancou a porta do box e ficou parada ali, de costas na parede de azulejo frio. Não estava chorando. Estava tentando respirar direito. Ela olhou para as próprias mãos. As mãos que limpavam janela, esfregavam piso, torciam pano. As mãos que, uma vez, moviam peças num tabuleiro e faziam jogadores mais velhos franzir a testa de respeito. Fazia 32 anos que ela não jogava de verdade. 32 anos desde o campeonato, desde o troféu, desde a última vez que o pai sentou com ela e disse que ela tinha futuro nisso. 32 anos de com licença, doutor, e desculpe o transtorno. E agora ela estava num banheiro de empresa em São Paulo, tremendo de raiva e de medo ao mesmo tempo. O medo era real. Ela precisava admitir. E se ela tivesse esquecido de verdade? O xadrez que ela carregava na memória era de uma menina de 17 anos. Ela tinha 54 agora. O cérebro envelhece, os reflexos mudam. Talvez o dom que o pai enxergava nela fosse só o amor cego de pai por filha. Aquele amor que vê grandeza onde tem só vontade. Talvez ela realmente não fosse nada, além de uma faxineira que um dia jogou xadrez numa cidade do interior. Ela ficou olhando para o próprio rosto no espelho, o cabelo grisalho preso no coque de sempre, o uniforme azul com o logo bordado no bolso. As olheiras que faz anos não sumiam mais, nem com sono, nem com nada. A mão foi para o bolso do avental por instinto, sem pensar. Ela tirou a fotografia. Pequena, já amarelada, dobrada ao meio. Carregava aquela foto faz uns 15 anos, sem conseguir explicar direito por quê. Uma espécie de talismã sem nome. Na foto, uma menina de 17 anos segurava um troféu com as 2 mãos e sorria com tudo que tinha. Do lado dela, um homem de mãos grossas e macacão de trabalho sorria ainda mais. Seu Antônio não era homem de discurso. Mas antes de cada partida difícil, ele sempre dizia a mesma coisa. Maria, você já sabe a resposta. Só está com medo de acreditar. Ela dobrou a foto, guardou no bolso, respirou fundo.
lavou o rosto, se olhou no espelho uma última vez e saiu. Voltou pelo corredor com o mesmo passo de sempre. Nem mais rápido, nem mais devagar, mas com os ombros um pouco mais abertos do que quando entrou. A sala de reuniões estava no fim do corredor. Dava para ouvir as risadas de dentro até ali. Não importava. Ela tinha um jogo para terminar. Maria entrou na sala de reuniões sem pressa. Puxou a cadeira, sentou, colocou as mãos sobre a mesa e olhou para o tabuleiro como quem retoma uma conversa interrompida. Lucas estava recostado na cadeira, braço jogado no encosto, com a expressão de quem não esperava que ela voltasse. Nossa, voltou, ele disse. Para a plateia, não para ela. Fábio bateu palma uma vez, sarcástico. Alguém riu. Maria ignorou, olhou para o tabuleiro e identificou a posição exata onde tinha parado. O bispo dela na diagonal errada, o cavalo dele avançado. Ela estava em desvantagem, mas não estava perdida. Ainda havia caminho. Ela moveu o cavalo. Lucas olhou para a jogada por 3 segundos. Depois olhou para ela, depois para o Fábio. E deu uma risadinha nasal, o tipo de risada que não precisa de motivo, só precisa de plateia. Sabe o que me chama a atenção, Dona Maria? Ele se inclinou para frente, juntou os dedos na frente do rosto como se fosse dar uma aula. A senhora está jogando com medo. Cada movimento leva 2 minutos. Cada peça vai para o lugar mais seguro. Isso não é xadrez. Isso é sobrevivência. Fábio deu uma risada aberta. Paula olhou para o celular para esconder o sorriso. Xadrez de medo não vence. Xadrez de medo só atrasa a derrota. Ele disse isso com uma calma que machucava mais do que raiva. A calma de quem não precisa se esforçar para humilhar. Maria respirou. Moveu o bispo. Uma jogada de preparação. Silenciosa. Lucas respondeu sem nem pensar por 2 segundos. Mais uma rodada assim e ela estaria encurralada. Ela sabia, e pelo sorriso dele, ele também sabia. Alguém quer apostar quanto tempo falta? Lucas perguntou para a sala em geral. 3 jogadas, Fábio respondeu. Eu dou 2, disse outro analista que Maria nem conhecia pelo nome. Diego, no fundo, não disse nada, só ficou olhando para o tabuleiro com os olhos semicerrados, como se estivesse calculando alguma coisa. A porta da sala abriu de novo. Entrou o Rodrigo, gerente de projetos, café na mão, curioso. Lucas fez um gesto largo com o braço, como quem apresenta um espetáculo. Chega aí, Rodrigo. Você chegou na hora certa. A Dona Maria está nos dando uma aula de xadrez. Rodrigo olhou para o tabuleiro, olhou para Maria, olhou para Lucas e sorriu sem entender direito o contexto. Mas sorriu. Isso bastava para Lucas. Agora eram 11 pessoas na sala. Maria tinha limpado aquela sala centenas de vezes. Sabia onde ficava cada mancha de café no carpete. Sabia que a veneziana do lado esquerdo nunca fechava direito. Sabia o nome de quase todo mundo ali. Eles nem sabiam o sobrenome dela. E agora estavam todos olhando para ela como se fosse entretenimento de intervalo. Lucas começou a narrar os próprios movimentos em voz alta. Torre para E1. Isso aqui se chama pressão de coluna aberta, para quem não sabe. Pausa. Para quem não sabe, ele repetiu de propósito, olhando para ela. Alguém soltou uma risadinha. Agora a Dona Maria tem um problema sério, ele continuou, se levantando levemente da cadeira para apontar para o tabuleiro como um professor. Olha aqui, o rei está exposto, o bispo não tem saída, e o cavalo... Ele bateu levinha com o dedo na peça. O cavalo está no lugar errado faz 3 jogadas. Rodrigo se inclinou para ver melhor. Tá feio mesmo. Tá feio, Lucas confirmou, satisfeito. Ele voltou para a cadeira, relaxado. Mas tudo bem. A gente aprende errando, né, Dona Maria? Aquele tudo bem era o pior. Era o tipo de gentileza que não é gentileza. Era o tipo de frase que diz, você é tão pequena que nem merece que eu me incomode. Maria olhou para o tabuleiro por 5 segundos e então fez uma jogada que ninguém esperava. Ela avançou o peão da ala do rei, uma jogada agressiva, direta, uma ameaça real. O sorriso de Lucas sumiu por 2 segundos. A sala ficou quieta.
Diego se levantou levemente da cadeira. Lucas franziu o senho, olhou para o tabuleiro de ângulos diferentes. A jogada de Maria tinha aberto uma diagonal que ameaçava o bispo dele e, ao mesmo tempo, preparava caminho para a rainha. Era uma jogada dupla, do tipo que jogador descuidado não vê até ser tarde. Por um momento, uns 20 segundos no máximo, dava para sentir a virada no ar. Fábio cruzou os braços, silencioso. Paula parou de mexer no celular. Lucas ficou inclinado sobre o tabuleiro, dedos tamborilando na mesa, pensando. A primeira vez que ele pensou de verdade na partida inteira. Então, ele encontrou a resposta. Moveu a torre. E com esse movimento, não só defendeu o bispo, como criou uma armadilha nova que colocava o cavalo de Maria em risco. Ele se recostou de volta na cadeira e o sorriso voltou, maior do que antes. Quase, ele disse. Quase, Dona Maria. O quase tinha veneno dentro. Olha, gente, ela tentou. Ele abriu os braços. Dá para dar esse crédito, ela tentou. A sala relaxou junto com ele. As risadas voltaram. Rodrigo disse alguma coisa baixo para Fábio e os dois sacudiram a cabeça. Maria ficou olhando para o tabuleiro. O caminho que ela tinha enxergado estava bloqueado. Não definitivamente, havia outro ângulo, mas ia precisar de mais 2 jogadas de preparação sem que ele percebesse. E com essa plateia, com esse barulho, com esses olhos todos em cima dela, ia ser difícil pensar com clareza. Lucas se inclinou para frente de novo, dessa vez com uma expressão diferente. Não era mais a arrogância leve de antes, era algo mais duro. Dona Maria, a voz mais baixa, como se fosse uma conversa particular, mas 11 pessoas ouvindo. Me faz uma pergunta. Por que a senhora está aqui? Não nesse jogo, não nessa empresa, na vida, com esse talento todo para xadrez? Ele colocou ironia grossa nessa última parte. Por que a senhora está limpando o banheiro dos outros? Silêncio total. Maria levantou os olhos. Porque faxineira é faxineira. Ele disse isso devagar, cada sílaba no lugar, como quem esculpe uma faca. Por mais que a gente queira acreditar que todo mundo tem um potencial escondido, que qualquer um pode surpreender. Ele olhou em volta para a sala. A vida real não é assim. Cada um tem o seu lugar, e o lugar da senhora não é aqui sentada nessa cadeira. Ninguém falou nada. Alguém olhou para o chão. Paula fechou o notebook. Maria ficou com os olhos em Lucas por um tempo que pareceu longo. Não respondeu. Não tinha resposta para isso. Não ali, não daquele jeito. Não na frente de 11 pares de olhos esperando para ver o que ela ia fazer. Ela olhou para o tabuleiro uma última vez. Depois olhou para ele. E ele, com toda a tranquilidade do mundo, tamborilou os dedos uma vez na mesa e disse: Sua vez. Maria saiu da sala sem dar satisfação para ninguém. Pegou o carrinho de limpeza, que estava encostado no corredor, empurrou até o banheiro feminino do fim do andar e entrou. Trancou a porta principal com a chave que ficava presa no avental. Colocou as 2 mãos na borda da pia e ficou olhando para o chão por um bom tempo. Não estava chorando. Estava pior do que isso. Estava anestesiada. Aquela frase ficava voltando. Faxineira é faxineira. Não era a primeira vez que alguém pensava isso sobre ela. Era a primeira vez que alguém tinha coragem de dizer em voz alta na frente de uma sala cheia de gente. E o que machucava de verdade não era a crueldade. Crueldade ela já tinha aprendido a engolir faz tempo. O que machucava era que ninguém tinha falado nada. 11 pessoas. Nenhuma abriu a boca. Ela abriu a torneira e molhou o rosto. A água fria ajudou um pouco. Olhou para o espelho. 54 anos. Cabelo grisalho. Uniforme azul. Olheiras que não iam embora mais. Pensou em simplesmente ir embora. Pegar o carrinho, terminar o turno, pegar o ônibus das 18h15, chegar em casa, esquentar o feijão e fingir que nada disso tinha acontecido. Ela era boa nisso. Fazia isso faz 30 anos. A mão foi para o bolso do avental por instinto. A foto estava lá.
Dobrada ao meio, a borda já gasta de tanto dobrar e desdobrar. Ela abriu devagar, como sempre fazia quando precisava de alguma coisa que não sabia nomear. A menina de 17 anos sorria com o troféu nas duas mãos. Seu Antônio sorria do lado. Macacão de trabalho, mãos grossas, orgulho nos olhos. Maria ficou olhando para o rosto do pai por um tempo. Ele nunca foi homem de discurso longo. Mas ela lembrava de uma tarde específica, ela, com uns 15 anos, antes de uma partida difícil num torneio da cidade, mãos suadas, coração acelerado. Ele tinha colocado a mão no ombro dela e dito numa voz baixa que era quase só para ela: "Você já sabe o que precisa fazer, Maria. O medo é que está falando mais alto agora. Não deixa." Ela dobrou a foto, guardou, respirou fundo. Olhou para a torneira gotejando, fechou ela até o fim, com firmeza. Destravou a porta, pegou o carrinho e saiu. O corredor estava vazio. A maioria das pessoas ainda estava na sala de reuniões, provavelmente comentando a partida como se fosse futebol. Maria empurrou o carrinho em direção ao elevador, com passada firme, olhando para frente. Foi quando ouviu passos rápidos atrás dela. Dona Maria... Ela não parou de imediato, só diminuiu o passo. Dona Maria, 1 segundo. Era Diego. Ela reconheceu a voz antes de virar. Ele estava com o notebook debaixo do braço e o celular na mão, e parecia que tinha saído correndo da sala. Ela parou, virou. O que foi? Ele chegou perto, olhou para os dois lados do corredor como quem não quer ser ouvido e virou o celular na direção dela. Na tela havia uma página aberta, um site antigo, mal formatado, com o logo desbotado da Federação Paulista de Xadrez. E no meio da página, numa lista de resultados de 1991, havia um nome: Maria Aparecida dos Santos, campeã regional juvenil, categoria feminina, Ribeirão Preto. Ela ficou olhando para a tela por uns 10 segundos, sem dizer nada. "Eu fiquei reparando nas suas jogadas desde o começo", Diego disse em voz baixa. "A senhora não está jogando errado. A senhora está jogando contida. Tem diferença. Aí eu fui procurar e..." Ele apontou para o celular. "Esse nome é a senhora, né?" Maria não respondeu de imediato. "O jogo não acabou", Diego continuou. "A senhora ainda tem posição. Eu vi. Tem um caminho ali que ele não viu." Ela olhou para o celular mais uma vez, para o próprio nome naquela lista antiga. Uma prova de que ela existiu de outro jeito antes de existir assim. Levantou os olhos para Diego. "Você sabe xadrez?" "Sei o suficiente para saber que o bispo dele está vulnerável faz 4 jogadas." Ela ficou quieta por 2 segundos. Então soltou o carrinho, se virou na direção da sala de reuniões e disse: "Então me acompanha." Maria entrou na sala de reuniões na frente. Diego entrou logo atrás, fechou a porta com cuidado e ficou de pé, encostado na parede, com o celular na mão. Lucas olhou para ela com aquela expressão de quem viu uma coisa que não esperava. Depois olhou para o Diego, depois voltou para ela. "A Dona Maria arrumou um técnico?" Ele deu uma risadinha e olhou para Fábio. "Tô impressionado." Fábio cruzou os braços, divertido. Rodrigo, que ainda estava encostado na janela, deu uma risada curta. Maria não respondeu. Sentou na cadeira. Olhou para o tabuleiro. Olhou para cada peça com atenção, uma por uma, como quem lê as linhas de uma página que quase tinha esquecido como abrir. "Diego não é meu técnico", ela disse sem levantar os olhos do tabuleiro. "É só alguém que percebeu que o jogo ainda não acabou." Lucas se inclinou para frente. "Não é isso que eu estou esperando para ver, Dona Maria. Pode continuar." Ela continuou, mas desta vez diferente. O primeiro movimento que ela fez ao voltar foi com o cavalo. Uma jogada que parecia defensiva na superfície, mas que, na prática, abria uma diagonal inteira para o bispo. Era o tipo de movimento que você só reconhece como ameaça quando já é tarde demais para responder. Lucas respondeu rápido, como sempre, sem pensar.
Diego, do canto da sala, olhou para o tabuleiro e fechou os olhos por 2 segundos, como quem confirma uma conta. Depois foi até Maria, se abaixou levemente e disse em voz baixa, quase no ouvido: exatamente o que a gente precisava. Lucas ouviu o tom, mas não ouviu as palavras. Pode falar alto, Diego. A gente não tem segredo aqui. Diego se endireitou. Olhou para Lucas com uma calma que era, ela mesma, uma forma de confronto. Só estava dizendo que a Dona Maria acabou de fechar a armadilha. Silêncio. Fábio descruza os braços. Lucas olhou para o tabuleiro de novo. Dessa vez, mais devagar. Percorreu as peças com os olhos, tentando entender o que Diego tinha visto. Por uns 15 segundos, ele ficou quieto. E esse silêncio era diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio de quem está no controle. Era o silêncio de quem acabou de perceber que talvez não esteja. Só a armadilha de verdade funciona se o outro não vê, Lucas disse, se recostando de volta. Eu vi, mas a voz tinha mudado um pouco. Maria notou. Diego também notou. Diego foi até a cadeira mais próxima, sentou e virou o celular na direção de Maria com a tela desbloqueada. Ela olhou. Era a página que ele tinha mostrado no corredor, o site da Federação Paulista, com o nome dela na lista de campeãs de 1991. Ela olhou para ele. Ele fez um gesto discreto com a cabeça. Pode usar. Maria respirou. Assentiu. Lucas, ela disse em voz clara. Antes de continuar, eu quero te mostrar uma coisa. Ele olhou para ela com sobrancelha levantada. Ah, é? Diego, você pode mostrar para a sala? Diego se levantou, girou o celular e caminhou devagar entre as mesas, mostrando a tela para as pessoas que estavam na sala. Fábio foi o primeiro a olhar. A expressão dele mudou. Rodrigo se inclinou para ver melhor. Paula colocou os óculos que estavam no pescoço e leu com atenção. Federação Paulista de Xadrez, Diego disse em voz calma, mas audível. Campeonato Regional Juvenil, 1991, categoria feminina. Campeã, Maria Aparecida dos Santos, Ribeirão Preto. Alguém na sala fez um som baixo, tipo, ah. Lucas olhou para o celular. Depois olhou para Maria, depois para Diego. E a expressão dele foi mudando numa ordem que ela conseguiu ler com clareza. Surpresa, cálculo, recuperação. Campeonato Regional de 1991. Ele jogou as palavras com leveza proposital. Há 30 anos, num torneio juvenil de interior. Pausa. Isso muda o quê, exatamente? Fábio olhou para o chão. Rodrigo se endireitou. Paula guardou os óculos devagar. Maria sentiu o golpe. Era uma boa resposta. Dava para desacreditar com facilidade. Passado distante, contexto menor, aposta de tudo relativizando. Mas Diego não tinha terminado. Ele voltou para a cadeira, abriu o notebook, girou a tela na direção da sala e disse: também encontrei isso. Era um fórum de xadrez, uma comunidade online de jogadores amadores. Numa thread de 2019, alguém tinha postado uma foto de um campeonato numa escola pública de Guarulhos. Na legenda, minha mãe foi campeã nos anos 90 e ensinou tudo que sei. O perfil era de um usuário chamado Rafael Santos. Na foto, uma mulher mais jovem do que hoje, mais reconhecível, de avental, segurando um peão de madeira e sorrindo para a câmera. Maria olhou para a foto e fechou os olhos por um segundo. Era ela. Numa escola de Guarulhos, há 6 anos, numa tarde de sábado, ensinando crianças de periferia a jogar xadrez como voluntária, coisa que ela tinha feito por quase 2 anos e nunca comentou com ninguém no trabalho. Não por esconder, simplesmente porque ninguém nunca tinha perguntado nada sobre a vida dela fora do horário de serviço. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Ela não parou de jogar. Diego disse com simplicidade. Ela só parou de jogar aqui. Lucas olhou para a foto por uns 10 segundos. A expressão dele estava fechada, difícil de ler. Mas os dedos, que até pouco tempo batiam relaxados na mesa, estavam parados. Bonita história, ele disse por fim.
Tom neutro, quase frio. Mas a gente ainda tá no meio de uma partida, e essa partida, no tabuleiro, tá com o rei dela exposto. Tava, Maria disse. Lucas olhou para ela. Ela olhou para o tabuleiro, depois para ele. Tava exposto, mas você não olhou para o bispo dele faz 4 jogadas, Lucas. Ele virou os olhos para o tabuleiro rápido, e dessa vez demorou mais para responder. Os olhos percorrendo as peças, recalculando, tentando enxergar o que ela tinha visto. Diego fechou o notebook devagar, cruzou os braços e ficou olhando para o rosto de Lucas com aquela paciência de quem sabe exatamente o que o outro vai encontrar. Lucas achou. Não disse nada. Mas o maxilar endureceu. O bispo de Maria estava numa diagonal que, com 2 jogadas, colocava o rei dele em xeque, e a torre que ele tinha avançado com tanta confiança 3 rodadas atrás estava agora bloqueando a própria defesa. Era uma armadilha montada em silêncio, peça por peça, enquanto ele narrava a própria genialidade para a plateia. Fábio percebeu alguma coisa e se inclinou para frente. Rodrigo fez o mesmo. A sala toda estava olhando para o tabuleiro agora, não mais como entretenimento, mas com a atenção de quem começa a entender que a história mudou de direção. Foi quando a porta da sala abriu. Dona Eunice entrou com uma pilha de documentos, o óculos de leitura no nariz, completamente alheia ao clima. Deu 2 passos, parou, olhou em volta para a sala cheia de gente parada em silêncio olhando para o tabuleiro e perguntou: "Que foi? Alguém morreu?" Ninguém riu. Lucas se levantou devagar da cadeira. Contornou a mesa. Ficou de pé olhando para o tabuleiro por cima, como se uma perspectiva diferente fosse mudar o que estava escrito ali. E então ele fez o que homens como ele sempre fazem quando percebem que estão perdendo um jogo que eles mesmos criaram. Tentou mudar as regras. "Tá bom", ele disse, com uma calma ensaiada. "O jogo tá interessante, mas a gente vai fazer uma pausa. Tenho uma ligação importante em 5 minutos. Você disse que tinha reunião às 3, Maria falou. Tranquila. São 2h42. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. "Sua vez, Lucas." Lucas saiu da sala com a desculpa da ligação, mas todo mundo ali sabia que não era ligação nenhuma. Era tempo. Ele precisava de tempo para pensar, para reorganizar, para voltar com alguma coisa que recolocasse ele no controle do jogo. Maria ficou na cadeira. Não se mexeu. Diego foi até ela, puxou a cadeira do lado e sentou. Os dois ficaram olhando para o tabuleiro em silêncio por um momento. A sala tinha esvaziado quase que completamente. Fábio tinha saído logo atrás de Lucas. Rodrigo tinha ido embora sem dizer nada. Paula tinha ficado mais um pouco, olhado para o tabuleiro com uma expressão difícil de decifrar, e então saído também. Só tinha ficado Dona Eunice, que estava em pé no canto organizando os documentos que tinha trazido, fingindo que não estava ouvindo nada. Mas Dona Eunice ouvia tudo, sempre ouvia. 23 anos de empresa ensinam isso. 3 jogadas, Diego disse em voz baixa, olhando para o tabuleiro. Se ele jogar o que eu acho que ele vai jogar, são 3 jogadas para o cheque-mate. Maria estudou as posições. Percorreu cada peça com os olhos, refez o caminho na cabeça, testou as variações, o bispo na diagonal certa, o cavalo posicionado para bloquear a fuga, a rainha esperando o momento. 4, ela disse. Tem uma variação que ele pode tentar no meio. Precisa ser 4 para fechar todos os lados. Diego olhou de novo. Assentiu devagar. 4, então. Eles ficaram ali uns 10 minutos, sem falar muito, só olhando para o tabuleiro e confirmando o caminho. Era estranho aquela calma. Fora dali, provavelmente Lucas estava no corredor ou na sala dele tentando recalcular. Aqui dentro, o jogo estava claro. Estava traçado, só precisava ser executado. Foi quando Diego pegou o celular e salvou uma captura de tela do tabuleiro. Depois salvou de novo a página da federação com o nome de Maria. Depois, o fórum com a foto de Guarulhos. "Por que você está salvando tudo isso?" ela perguntou.
Porque homem como ele, quando encurrala, tenta apagar o caminho. Diego colocou o celular no bolso. A gente não vai deixar. Maria olhou para ele por um segundo. Esse menino tinha uns 26, 27 anos no máximo. Ela não sabia muito sobre ele, além do nome e do fato de que ele sempre cumprimentava ela de manhã, coisa que metade dos funcionários daquele andar não fazia. "Por que você está me ajudando?" ela perguntou. Diego demorou um segundo para responder. "Minha mãe trabalhou de doméstica a vida inteira", ele disse. "E eu cresci vendo pessoas olharem para ela do mesmo jeito que ele olhou para você hoje." Pausa. Eu nunca esqueci esse olhar. Dona Eunice, no canto, parou de fingir que estava arrumando os documentos. Maria não respondeu. Só assentiu uma vez, devagar. Então a porta abriu. Lucas entrou de volta com uma expressão diferente, mais fechada, mais calculada. Ele olhou para o tabuleiro, depois para Maria, depois para o Diego. Puxou a cadeira, sentou e disse: "Vamos terminar isso." Mas antes de Maria colocar a mão em qualquer peça, Lucas falou de novo. Só para constar, ele juntou as mãos sobre a mesa. Enquanto eu estava fora, eu dei uma olhada no tabuleiro. E eu acho que tem uma inconsistência na posição do seu bispo. Ele não estava nessa casa quando a gente parou. O silêncio que veio depois durou uns 3 segundos. Maria ficou quieta. Diego ficou quieto. Lucas olhou em volta como quem procura confirmação, mas a sala estava praticamente vazia. "Eu vi", disse uma voz seca no canto. Todo mundo olhou para Dona Eunice. Ela tinha colocado os documentos embaixo do braço e tirado os óculos de leitura. Olhava para Lucas com uma expressão que não tinha a menor margem para interpretação. "Eu estava aqui quando vocês pararam. O bispo da Dona Maria sempre esteve nessa casa. Eu vi." Ela fez uma pausa curta. "E se precisar, eu digo isso para quem for." Lucas abriu a boca. Fechou. Dona Eunice não era estagiária, não era analista júnior, não era alguém que ele podia silenciar com uma risadinha e uma plateia. 23 anos de empresa. Conhecia todos os diretores pelo nome, sabia de todas as trocas de gestão, tinha sobrevivido a 4 reestruturações. Era o tipo de testemunha que pesa. Lucas olhou para o tabuleiro, depois para Maria. Ela não disse nada. Só colocou a mão na peça, olhou para ele com aquela calma que ele tinha tentado quebrar desde o começo e fez a primeira das 4 jogadas. O relógio na parede marcava 2h58. A reunião das 3 podia esperar. A primeira jogada de Maria foi o bispo. Diagonal longa, silenciosa, direto para o coração do lado direito do tabuleiro de Lucas. Ele olhou, respondeu rápido, torre para frente, bloqueando o caminho mais óbvio. Uma boa resposta. O tipo de resposta de quem sabe jogar de verdade, mas que ainda não enxergou o quadro completo. "Tá vendo?" Lucas olhou para a porta, onde Fábio tinha voltado discretamente e ficado encostado no batente. "Ela empurra, eu bloqueio. Ela empurra, eu bloqueio. É o jogo dela inteiro." Ele fez um gesto com a mão preguiçoso. "Não tem surpresa aqui." Fábio assentiu com a cabeça de um jeito que queria dizer, "Tô vendo", mas que na prática queria dizer, "Tô torcendo para isso acabar logo." Rodrigo tinha voltado também. Ficou do lado de fora da porta, cabeça enfiada pelo vão, curioso, mas sem entrar de vez, como quem não quer se comprometer com nenhum dos lados ainda. Lucas estava relaxado. Esse era o problema, e também era exatamente o que Maria precisava que ele continuasse sendo. Segunda jogada. Cavalo de Maria avançou. Lucas deu uma risada nasal. "Cavalo para lá, claro." Ele moveu o peão sem pensar, um movimento de rotina. "Eu conheço essa linha. É a linha de quem não tem mais o que fazer." Diego, do canto, não disse nada. Só olhou para o tabuleiro e fechou os olhos por meio segundo. Lucas se recostou na cadeira com a confiança de quem já sabe o fim da história antes do último capítulo. Ele olhou em volta, mediu a sala e então decidiu aproveitar o momento que ele achava que ainda era dele. "Sabe o que esse jogo me ensinou hoje?"
Ele juntou os dedos na frente do rosto, que tem uma diferença enorme entre querer ser bom em alguma coisa e realmente ser. Qualquer um pode gostar de xadrez. Qualquer um pode aprender os movimentos básicos. Mas quando você senta do outro lado de alguém que realmente domina o jogo... Ele fez uma pausa, olhou para Maria com aquele sorriso. A diferença aparece rápido. Dona Eunice, no canto, tirou os óculos e limpou com a barra da blusa devagar. Faxineira é faxineira, ele repetiu, dessa vez quase para si mesmo, como quem confirma uma verdade que considera óbvia. Não tem história bonita que mude isso. Era a segunda vez que ele dizia essa frase. Não ia ter uma terceira jogada de Maria. A rainha saiu do canto onde estava, silenciosa, e se posicionou numa casa que, por si só, não parecia ameaçadora. Era uma jogada de espera, discreta, quase invisível para quem não soubesse onde olhar. Lucas olhou para o tabuleiro. Olhou por mais tempo do que nas jogadas anteriores, franziu o senho levemente, e nesse exato momento, Diego se levantou. Ele foi até o centro da sala, parou do lado da mesa e virou o notebook aberto na direção de Fábio, de Rodrigo na porta, de Paula, que tinha voltado, sem que ninguém notasse, e de Dona Eunice, que não tinha saído em momento algum. Antes da próxima jogada, Diego disse com uma voz calma que cortou o ar, eu quero mostrar alguma coisa para todo mundo aqui. Lucas levantou os olhos do tabuleiro. Diego, isso não é... Campeonato Regional Juvenil de Xadrez, Federação Paulista, 1991. Diego virou o notebook mais devagar dessa vez, passando na frente de cada pessoa. Maria Aparecida dos Santos, campeã Ribeirão Preto. A sala ficou quieta. Fábio leu a tela. Rodrigo se inclinou para ver da porta. Paula cruzou os braços e ficou olhando para o notebook com uma expressão que já não tinha mais nenhum sorriso. Lucas soltou uma risada curta, mas tinha alguma coisa diferente nela. Menos confortável. Isso já foi mostrado antes. Já falei o que achei disso. Ele jogou a mão para frente. Campeonato de interior, 30 anos atrás. Não muda nada sobre o que está acontecendo hoje nesse tabuleiro. Esse não muda, Diego concordou. Mas esse aqui talvez mude. Ele virou o celular. Era o fórum. A foto de Guarulhos. Maria de avental, segurando o peão, ensinando crianças de escola pública a jogar xadrez em 2019. Ela não parou, Diego disse. Ela estava ensinando voluntariamente em escolas públicas enquanto trabalhava aqui. Esse post é do filho de um dos alunos dela. Está na internet desde 2019. Público. Qualquer um pode verificar agora. Rodrigo tirou o celular do bolso. Abriu o navegador. Fábio olhou para o Lucas com uma expressão que ele tentou disfarçar, mas não disfarçou. Lucas se endireitou na cadeira. Dessa vez, a voz saiu um tom mais alto. Tudo isso não tem nada a ver com o jogo que está na mesa. Ela pode ter jogado xadrez o passado inteiro que isso não... Lucas, era Dona Eunice. 23 anos de empresa tinham dado a ela o direito de falar o nome de qualquer pessoa naquele andar sem precisar colocar doutor na frente. E ela usou esse direito com uma simplicidade que era, ela mesma, uma forma de autoridade. Eu acompanhei cada movimento desse jogo desde o começo. Ela colocou os documentos em cima da mesa com cuidado. E eu vi você mover a torre da Dona Maria quando ela saiu da sala mais cedo. O silêncio que caiu foi diferente de todos os anteriores. Era um silêncio que pesava. Lucas abriu a boca. Eu vi, Dona Eunice repetiu sem alterar o tom, com esses olhos aqui, e já disse que digo isso para quem for necessário. Rodrigo parou de mexer no celular. Paula descruzou os braços. Fábio olhou para o chão. Lucas ficou de queixo fechado, olhos percorrendo a sala de um lado para o outro, como quem procura uma saída e não encontra nenhuma que não passe por cima de Dona Eunice, de Diego, da foto, do campeonato de 1991 e de tudo que estava aberto na tela de todo mundo agora. Pela primeira vez, desde que ele tinha organizado aquelas peças no tabuleiro com o sorriso de quem não ia perder,
Lucas Cavalcanti estava visivelmente sem resposta. Maria olhou para ele. Depois olhou para o tabuleiro e fez a quarta jogada. A quarta jogada de Maria ficou no ar por alguns segundos antes de qualquer pessoa na sala conseguir processar o que tinha acontecido. O cavalo dela estava posicionado. O bispo bloqueava a fuga pela direita. A rainha, que 3 jogadas atrás parecia estar ali por acaso, agora apontava direto para o rei de Lucas, como quem aponta um dedo no peito de alguém e diz: acabou. Rodrigo foi o primeiro a entender. Ele olhou para o tabuleiro, olhou para o celular onde tinha aberto o fórum de xadrez e fez um som baixo com a boca fechada. O tipo de som que sai quando a pessoa tenta não deixar escapar o que está sentindo, mas não consegue segurar completamente. Paula foi a segunda. Ela se aproximou da mesa pela primeira vez desde que tinha voltado para a sala. Se inclinou levemente para o tabuleiro, estudou as posições por uns 10 segundos e então se endireitou com uma expressão que não tinha mais nenhuma ambiguidade. Ela tinha ficado em silêncio durante toda a humilhação. Não ia ficar mais. Cheque mate em uma jogada, ela disse em voz clara. Não era pergunta, era constatação. Fábio levantou os olhos do chão, onde ele tinha ficado olhando desde que Dona Eunice tinha falado sobre a torre. Olhou para o tabuleiro, olhou para o Lucas e não disse nada, mas afastou levemente a cadeira onde estava apoiado, como quem cria distância sem querer admitir que está criando. Lucas estava parado, olhando para o tabuleiro. Os dedos que até pouco tempo batiam na mesa de forma relaxada, agora estavam completamente quietos, com as pontas brancas de tanto apertar a borda da cadeira. Atrás dele, na porta que tinha ficado entreaberta, um dos analistas que tinha entrado no começo para assistir ao show ficou parado no vão, o celular na mão, sem saber bem se entrava ou saía. O celular que antes estava filmando para rir, agora estava filmando por outro motivo completamente diferente. Dona Eunice foi até a janela, abriu a veneziana que nunca fechava direito e deixou a luz entrar. Nada demais, só aquilo. Lucas se levantou da cadeira de repente, rápido demais. A cadeira raspou no chão, com um barulho que fez todo mundo na sala dar um pequeno recuo. Esse jogo foi uma brincadeira desde o começo. A voz saiu alta demais, descalibrada. Ninguém aqui tem que ficar tirando conclusão nenhuma de... Lucas, era Fábio, voz baixa, séria, o tom de quem pede para um amigo parar antes de piorar. Para. Lucas olhou para ele. Fábio não desviou o olhar. E nesse silêncio de 2 segundos, qualquer autoridade que Lucas ainda tinha naquela sala evaporou. Lucas ficou de pé por mais uns 3 segundos, olhando em volta para uma sala que não estava mais do lado dele. Então, fez o que a vaidade às vezes manda fazer quando não tem mais saída. Tentou transformar a derrota em encerramento. Tudo bem. Ele ajeitou o paletó com aquele gesto de quem está se recompondo. Foi um jogo interessante. Dona Maria jogou bem. A voz tinha aquela cordialidade de verniz, fina, que mal cobria o que estava por baixo. Mas a gente tem uma empresa para tocar, né? Eu tenho reunião. Você fez uma aposta, Maria disse, quieto, firme, sem raiva. Lucas parou. Você disse na frente de todo mundo aqui que se eu ganhasse, você compraria café para todo mundo. Ela olhou para ele. Mas antes disso, você disse que eu ia pedir desculpas em público por atrapalhar o seu espaço de trabalho. Pausa. Eu não atrapalho o espaço de ninguém. Eu cuido desse espaço. Nenhuma palavra extra. Só isso. Rodrigo olhou para o sapato. Paula pressionou os lábios um contra o outro. O analista na porta parou de filmar. Guardou o celular no bolso. Lucas ficou de queixo cerrado por uns 5 segundos. A sala inteira esperando. E então, pela primeira vez naquela tarde inteira, ele não teve uma resposta rápida, um sorriso de canto, uma plateia para convocar, um tom de superioridade para usar como escudo. Só tinha ele, o tabuleiro e o rei tombado que Maria ainda não tinha tocado. Dona Eunice, disse uma voz na porta. Todo mundo virou.
Era o Geraldo, diretor de RH, de pé no corredor com uma pasta na mão e uma expressão que dizia claramente que ele não tinha chegado agora, que ele estava ali há mais tempo do que alguém havia percebido. Você pode me mandar um relato por escrito do que observou hoje, por favor? Ele olhou para Dona Eunice com a seriedade de quem já tomou uma decisão e só está fazendo os procedimentos correrem. Ainda hoje, se possível. Dona Eunice assentiu uma vez. Já estou redigindo. Lucas olhou para o Geraldo. Geraldo, isso foi uma... Lucas! O diretor de RH o cortou com uma calma absoluta. A gente conversa na minha sala. Agora. Não era convite. Lucas pegou o paletó no encosto da cadeira. Pegou o celular. Olhou para o tabuleiro uma última vez. O rei ainda de pé, mas sem nenhum caminho. Encurralado de todos os lados, sem que ele tivesse visto chegar. Então, olhou para Maria. Ela não estava com expressão de triunfo. Não estava sorrindo. Estava só olhando para ele com aquela calma de quem esperou 32 anos para sentar naquela cadeira de volta e que, portanto, não precisava de nenhum gesto extra para marcar o momento. Lucas saiu da sala sem dizer mais nada. Geraldo saiu atrás, fechou a porta e o corredor engoliu os dois. A sala ficou em silêncio por uns 10 segundos. Maria olhou para o tabuleiro, estendeu a mão devagar, pegou o rei de madeira escura pelo corpo e o tombou com um toque suave. A peça bateu levinha no tabuleiro e ficou deitada de lado. Ela tirou a mão, respirou. Diego, ao lado, não disse nada. Só ficou olhando para o tabuleiro com aquele olhar de quem viu uma coisa que vai lembrar por muito tempo. Dona Eunice pegou os documentos, colocou os óculos de volta no nariz e voltou para a mesa dela sem discurso nenhum. Trabalho a fazer. Paula foi a última a sair. Antes de fechar a porta, ela parou por meio segundo, olhou para Maria e disse em voz baixa: "Boa tarde, Dona Maria." Não era só boa tarde. Elas duas sabiam. A sala ficou vazia. Só Maria e o tabuleiro e a luz da janela que Dona Eunice tinha aberto antes de ir embora. O rei continuava deitado de lado. Maria ficou olhando para ele por um momento. Depois pegou o carrinho de limpeza que estava encostado na parede desde o começo de tudo e empurrou devagar em direção à porta. Tinha trabalho a fazer. O corredor estava vazio quando Maria saiu da sala de reuniões. Diego ficou alguns passos atrás, deixando ela ter aquele momento. Ela empurrou o carrinho devagar, sem pressa, os rodízios fazendo aquele barulho suave de sempre no piso frio. O mesmo barulho de toda manhã, de toda tarde, de todo dia nos últimos 7 anos naquele andar. Só que hoje o corredor parecia diferente. Não tinha mudado nada nele. As paredes eram as mesmas, as luminárias as mesmas, o cheiro de ar condicionado o mesmo. Mas ela se movia por ele de um jeito que não conseguia explicar direito, com mais espaço, como se o corredor tivesse ficado um pouco mais largo, sem que ninguém tivesse mexido em nada. Ela parou na frente da janela do fim do andar. A vista dava para um miolo de quarteirão, estacionamento, alguns galhos de uma árvore que crescia torta entre 2 prédios. Não era uma vista bonita, mas ela parou ali do mesmo jeito. Diego chegou do lado. Os dois ficaram em silêncio por um momento. "Como a senhora está?" ele perguntou. Maria pensou na resposta por uns 3 segundos. "Cansada", ela disse, "mas de um jeito bom." Diego assentiu. Não disse mais nada, porque não precisava. Ela ficou mais um tempinho olhando para a árvore torta entre os prédios. Depois respirou, pegou o carrinho de volta e foi terminar o turno. Tinha janela para limpar no 12º andar. 3 semanas depois, Lucas Cavalcante saiu da empresa numa sexta-feira de manhã, com uma caixa de papelão e o crachá devolvido na recepção. Não teve discurso de despedida, não teve churrasco de saída, não teve nenhum daqueles e-mails coletivos de "agradeço a oportunidade", só a caixa, o crachá e o elevador descendo. Ninguém comentou muito. Esse tipo de saída fala por si mesmo. Maria ficou sabendo por Dona Eunice, que mencionou de passagem enquanto tomavam café na copa, com aquela economia de palavras que era a marca dela.
O Cavalcante foi desligado. Tomou um gole. Mais café? Maria disse sim para o café e não disse mais nada sobre o assunto. 15 dias depois disso, o Geraldo, o diretor de RH, pediu para conversar com ela. Ela foi até a sala dele com o uniforme de trabalho, achando que ia ser alguma questão burocrática, férias, ponto, alguma coisa assim. Não era. Geraldo tinha na mesa um papel com o logo do Programa de Desenvolvimento Interno da empresa, um programa para identificar talentos em qualquer nível hierárquico e abrir caminhos de crescimento. Ele explicou com cuidado, sem pressa, que o programa tinha 2 vagas novas e que o nome dela tinha sido indicado por 2 pessoas diferentes de forma independente. Maria ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou quieta por uns 5 segundos. Eu tenho 54 anos, ela disse. Eu sei, Geraldo respondeu, e eu entrei aqui como faxineira. Eu sei disso também. Ele pausou. Isso é um problema para a senhora? Maria olhou para o papel na mesa, para o logo da empresa, para o nome dela escrito ali no campo candidata indicada, com a mesma letra formal de sempre, só que dessa vez num contexto que ela nunca tinha imaginado ver o próprio nome. Ela pensou no pai, no quintal de Ribeirão Preto, nas mãos grossas dele, organizando as peças com aquela paciência de todo sábado. Não, ela disse, não é problema nenhum. Ela assinou o papel, saiu da sala de Geraldo, pegou o carrinho no corredor e foi terminar o turno. Porque o turno não acabava por causa de papel assinado, e ela não era o tipo de pessoa que deixa o trabalho pela metade. Num dia de tarde, umas 2 semanas depois disso, Maria estava limpando o corredor do 10º andar quando um homem que ela não conhecia saiu de uma das salas com uma expressão irritada, falando alto no celular e quase esbarrou no carrinho dela sem olhar. Parou, olhou para o carrinho, olhou para ela. Isso não podia estar em outro lugar? Ele disse, com aquele tom que dispensa explicação. Maria ficou olhando para ele por 2 segundos. Não sentiu o estômago virar, não sentiu a vontade de pedir desculpa, não sentiu o impulso antigo de diminuir o espaço que ocupava para acomodar a grosseria de alguém. O corredor é de todo mundo, ela disse com calma. Com licença. E empurrou o carrinho em frente devagar, sem olhar para trás. O homem ficou parado ali por um momento. Depois, continuou andando. Sem resposta, sem última palavra. Ela nem ficou esperando para ver. Essa história me deixou pensando por muito tempo, porque é fácil olhar para essa cena final e dizer que foi uma vitória. E foi. Mas o que me arrepia de verdade não é o checkmate. É o que veio antes. São os 32 anos de silêncio, de corredor, de com licença, doutor, de um troféu guardado numa caixa enquanto a vida cobrava o aluguel. Eu olho para Maria e eu penso em quantas pessoas estão por aí carregando um dom que o mundo nunca parou para perguntar sobre. Não porque elas esqueceram, mas porque ninguém nunca deu espaço para lembrar. Isso me arrepia e me faz prestar mais atenção em quem está na sala, não só em quem está sentado à mesa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto assistia, deixa o seu like agora. Esse gesto simples é o que nos diz que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. Sério, eu leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Isso aqui não é automático, sou eu mesmo lendo. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente tá só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Eu conto muito com a sua ajuda. E não vai embora ainda não. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.